Alô galera do meu canal aí, é lá de Holanda, o escritor das celebridades. Quem quiser se inscrever, quem quiser curtir aí, pode ficar à vontade. Eu fiz um vídeo falando sobre os campeões da Libertadores da América, né? Agora eu vou falar aqui dos campeões da Champions League da Europa, né? Os campeões e grandes craques aí que brilharam desde a criação do torneio. Lembrando que a temporada europeia, começou, a primeira Champions League foi em 55, 56, né? Mas eu vou considerar aqui sempre o ano que ela termina, para facilitar para a gente entender, né? Então, como eu falei, né, a Europa se viu na necessidade de criar um torneio continental, né, que os campeonatos nacionais lá já existem desde os anos 1900, né? É diferente aqui do Brasil, que foi criado o Campeonato Brasileiro em 71. Então, eles criaram logo rapidamente esse torneio de clubes internacional, que eles chamavam Taça Europeia de Clubes, né? Depois virou Champions League. Então o primeiro torneio foi 55-56, né? Vamos considerar então 56 que foi o ano da final, né? Sempre o ano da final a gente está considerando. E os primeiros 5 torneios foram ganhos justamente pelo maior campeão de todos até hoje, né? Que é o Real Madrid. O Real Madrid ganhou 56, 57, 58, 59, 60, né? O Real Madrid tinha muitos jogadores conhecidos, né? Santa Maria, Guento, Coppá, Di Stéfano, Puskás, né? Claro que esses dois primeiros, Santa Maria, que eu citei, e o Guento, eram grandes jogadores, mas sem dúvida nenhuma, né? O Coppá, o francês, que disputou a Copa de 58, o Di Stéfano, o argentino, né? Que, sem comentário, um dos maiores jogadores da história, e o Puskás, né? Da Hungria, também um dos maiores jogadores da história, foram os maiores responsáveis aí por esse pentacampeonato. Aí em 61 e 62, né, uma dupla brilhou pelo Benfica de Portugal, né, que foi Águas e Eusébio, né? José Águas e o Eusébio. Foram os dois únicos títulos do Benfica, né, que é de Lisboa, da capital de Portugal, conquistando aí em 61 e 62. Então, Real Madrid ganhou 56 a 60, os 5 primeiros, e o Benfica venceu 61 e 62. O Eusébio depois brilharia aí na Copa de 66, né? Então foram os dois únicos títulos e o maior jejum, é o maior jejum da Europa, né? De um time que ganhou e não ganhou mais Champions League, né? Depois, em 63, veio o primeiro título do futebol italiano, né? E o Mazzola foi que comandou aí o Milan, né? No primeiro título, né? A equipe de Milão conquistou em 63. Aí depois, em 64 e 65, veio o rival do Milan, né? Ficou com inveja do Milan, resolveu ganhar, né? Com jogadores como Milani e Peiró. Então a Internazionale de Milão foi bicampeã e acabou passando o Milan em títulos, né? Aí veio o ano de 66 e o Real Madrid novamente conquistava o título, né? Muitos jogadores daquela equipe dos anos 50 ainda jogavam, né? Como o Puskás, Di Stéfano, né? E companhia. Mas nós tínhamos também o Serena, né? Que era um jogador que eu destaquei aqui, que eu até anotei, destaquei para lembrar. Aí veio o primeiro título do Celtic em 67, né? A equipe que é de Glasgow, na Escócia, tinha o McNeil como grande destaque aí. Foi o único título do Celtic, mas foi muito importante, né? Porque era o futebol escocês, tirando um pouco daqueles grandes centros, né? Alemanha e Itália, dos campeões mundiais, né? França, Espanha e a Inglaterra. Apesar de que a Escócia faz parte do Reino Unido, é considerado um país só, o Reino Unido, né? Mas a gente sabe que no futebol ela é independente, né? Então foi o único título do Celtic, o segundo maior jejum, né? Conquistou e não conquistou mais. Aí em 68 veio o título do Manchester United, que tinha o Bob Charlton como grande estrela, foi o único título do Manchester. Foi o único não, foi o primeiro título do Manchester. O Bob Charlton era a estrela, né? Já vinha com a base da seleção inglesa, campeã mundial de 66, né? Aí teve esse título aí do Manchester United se firmando aí no cenário europeu. E em 69 o bicampeonato do Milan. O Milan se igualava aí à Internazionale de Milão e o Prati, né, foi o grande jogador dessa equipe do Milan. Veio então os anos 70, né? E foi o começo do domínio do futebol holandês, né? Foram os primeiros títulos do futebol holandês e um domínio ali por 4 anos. Primeiramente com o Feyenoord em 70, né? O Feyenoord que tinha o Kindval como grande destaque. O Feyenoord que é da cidade de Roterdã, né? E depois um tricampeonato do Ajax de Amsterdã, o Ajax que brilhou aí nessa Champions League agora. O Ajax conquistou aí o triplete, né?
tricampeonatos seguidos, 71, 72 e 73. Tinha o Rep, tinha o Krol, tinha grandes jogadores aí que brilharam na seleção holandesa, vice-campeão em 74 e 78. Mas, sem dúvida nenhuma, o maior nome desse tricampeonato foi o Johan Cruyff, né? O Cruyff está na história aí do Ajax. Depois foi o domínio do futebol alemão, com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique conquistou 74, 75 e 76, né? O Bayern de Munique tinha o Sepp Maier, que era o goleiro, o Beckenbauer, a maior estrela do time, né? E o Gerd Müller, né? Atacante. Então, era um time sem dúvida nenhuma. E o domínio dos times fazia valer com as seleções, porque a Alemanha e a Holanda fizeram a final da Copa de 74. Então, foi Ajax 71 a 73, Bayern de Munique 74 a 76, né? Foi o tricampeonato da equipe alemã. Com isso, nós já tínhamos equipes alemãs, italianas, inglesas, né? E espanholas conquistando o título, ou seja, e a Holanda também, Portugal. Os principais centros já tinham conquistados, com exceção da França, né? Que ainda não tinha conquistado ali. A França sempre teve dificuldades em torneios europeus de ser campeã. Ela chegava, mas não era campeã. Aí veio o ano de 77 e o ano de 78 e começou o domínio de 77 até 82 do futebol inglês, né? Em 77 e 78 foram os primeiros títulos do Liverpool, né? O Neil e o Douglas talvez foram os dois nomes aí que eu separei que se destacaram naquela campanha. O Liverpool não tinha grandes craques, né? Mas tinha um time ajustado, né? Foi o bicampeonato do Liverpool. E em 79 e 80 foi o bicampeonato do Nottingham Forest, né? O Nottingham Forest, que é da cidade de Notts County, né? Se escreve Nottingham com 2T Forest. É da cidade de Notts County, né? O seu rival inclusive se chama Notts County. E foi uma surpresa o Nottingham Forest ter sido bicampeão da Champions League, né? A equipe tinha jogadores modestos, né? Como o Robertson, mas tinha um grande goleiro que era o Peter Shilton, né? Que foi goleiro até da seleção inglesa. O Robertson também jogou Copa do Mundo, mas era um jogador mediano, né? E inclusive o Nottingham Forest, esse time da Inglaterra, juntamente com o Aston Villa e o Hamburgo, são as três únicas equipes, se você juntar Libertadores e Champions League, foram campeões europeias e estão na segunda divisão dos seus campeonatos hoje, né? Mas claro, podem retornar. O Aston Villa está brigando, o Hamburgo também, para retornar aí na segunda divisão. O Nottingham Forest esse ano não tem mais chance, mas em breve deve retornar também, pois são equipes tradicionais, né? Aí depois de 79 e 80 do Nottingham Forest, o Liverpool voltou a conquistar o título, né? Dessa vez eu destaquei aí esse título de 81, o McDermott, né? Foi um dos jogadores que se destacou aí nesse título de 81, já era o tricampeonato do Liverpool, né? E aí em 82 o Aston Villa, que é da cidade de Birmingham, a outra equipe que está na segunda divisão, tinha o White, né? Como um jogador aí habilidoso também, conquistou o seu único título, a equipe do Aston Villa. Em 83 o Hamburgo, que eu citei agora há pouco, da Alemanha, tinha o Ruprecht, foi a segunda equipe alemã a conquistar o título, foi o único título do Hamburgo, né? 83, acabou com o Hamburgo, depois até perdeu o Mundial para o Grêmio, né? Em 84, o Liverpool chegava ao tetracampeonato, já ficava a 2 títulos do Real Madrid, né? E tinha o Rush como um dos destaques dessa equipe aí. Repare que no tetracampeonato do Liverpool, os jogadores que eu citei, muita gente nem conhece, né? Eram jogadores medianos, né? O Liverpool ia mais na raça, né? No empenho dos seus jogadores, né? Na disciplina, né? Aí depois veio então o título da Juventus, né? O futebol italiano voltando a ganhar, né? Não ganhava, acho que desde o Milan, né? Em 69, né? Foi o título da Juventus de Turim, porque tinha simplesmente um gênio, né? Que era o Michel Platini, que já estava brilhando, Copa do Mundo de 82, campeão europeu pela seleção da França em 84. Ele levou a Juventus aí ao título em 85, né? Em 86 uma grande surpresa, né? São 11 países que ganharam a Champions League, né? Os 5 campeões do mundo, né? Holanda, Portugal, aí nós tivemos Romênia, Iugoslávia, que é a atual Sérvia, né? E Escócia, né? Foram 10 países que conquistaram aí a Champions League e foi uma grande surpresa o título do Steaua Bucareste, que era da Romênia, né? E tinha um jovem jogador chamado Lakatos, que depois até jogaria a Copa do Mundo de 90, 94, né? E foi uma surpresa, mas o time do Steaua tinha um grande selecionado, né? Que fez com que a Romênia brilhasse aí nas Copas de 90, 94 e 98, né? Em 87 veio então o primeiro título do Porto, da cidade do Porto, né? Esse título foi muito importante para o Porto,
porque o rival, o Benfica, né, apesar de não serem da mesma cidade, mas são rivais, né, já era bicampeão. E tinha um argelino chamado Madje, né, que era um dos destaques dessa equipe. Em 88 veio o título do PSV Eindhoven, da cidade de Eindhoven, na Alemanha, PSV da Holanda, né. Tinha o zagueiro, o Ronald Koeman, né, que é um dos grandes zagueiros aí que a gente viu jogar. Esse título, o Romário não estava nesse elenco. Romário e Ronaldo nunca ganharam a Champions League, né, por vários motivos diferentes. O Romário porque ficou muito pouco tempo lá na Europa, né, e o Ronaldo porque acabou que não coincidiu dele estar em grandes equipes na hora certa, né. O PSV acabou campeão. Agora, uma coincidência é que quando o Romário chegou no PSV, logo após ter sido campeão da Champions, o Romário acabou perdendo a final do Mundial de Clubes. Ele fez o gol, mas perdeu para o Nacional de Montevideo por 2-1, né? Então não deu sorte realmente o baixinho aí, né? Merecia uma Champions League, que para mim foi um dos 3 maiores que eu vi jogar. Foi o único título do PSV Eindhoven da Holanda, né? Mas continuava colocando a Holanda em evidência. 89 e 90 foi o domínio do Milan, mais 2 títulos, chegando ao tetracampeonato. Não precisa nem lembrar desse time do Milan, né? Gullit, Van Basten, era um time sensacional, né? E recheado de holandeses aí. Aí veio o ano de 91 e o Estrela Vermelha, isso mesmo, de Belgrado, na Sérvia, né? Antiga Iugoslávia, na época era Iugoslávia, hoje é Sérvia, conquistou o seu único título, né? Esse título do Estrela Vermelha foi muito importante aí para o futebol do leste europeu, porque não tinha, né, um grande título de expressão, só o Steaua Bucareste tinha conseguido, né? E quem jogava nesse time do Estrela Vermelha era o Prosinec, né? Ele que foi o único jogador a jogar uma Copa do Mundo, né? Que eu lembro, foi o único jogador por 2 países diferentes. Ele jogou pela Iugoslávia e pela Croácia, né? Aí veio, enfim, né, o primeiro título do Barcelona, em 1992. Michael Laudrup, Stoichkov, e o Barcelona conquistava o primeiro título, né? Um time tão tradicional, demorou muito a conquistar o título. E em 93, o único título do futebol francês, o Olympique de Marseille, na França, conquistava o título, né? Foi o único título da França, enfim, a França ganhava, né? O Didier Deschamps era o capitão daquela equipe, depois foi campeão da Copa do Mundo, foi campeão como jogador e depois como treinador. Era o grande jogador daquela equipe ali do Olympique de Marseille. Depois o título foi contestado, houve suspeitas de fraude, né? Foi investigado, né? Então até hoje é um título polêmico aí, mas enfim, está nos registros o título. Em 94, né, o Milan e Barcelona fizeram a final, então havia expectativa, o Barcelona com Romário e companhia, para você ver como o futebol, a gente vê muitas críticas às vezes Cristiano Ronaldo e Messi quando perdem um campeonato, eles ganham vários, né, e perde um, aí o pessoal cai em cima. Mas, por exemplo, um grande gênio, que para mim foi um dos 3 maiores, junto com Maradona e Zidane, dos que eu vi jogar, o Romário perdeu uma final de Champions League. Tudo bem que ele teve poucas oportunidades, eu acho que o Romário só disputou pelo Barcelona 2 Champions League, né? Disputou pelo PSV, mas pelo PSV era bem mais difícil ganhar, né? E o Barcelona foi atropelado nessa final, foi um jogo realmente bem atípico, né? 4-0 para o Milan. O Milan tinha um timaço também, mas não era jogo para 4-0, né? Claro, o Barcelona também tinha um time à altura, né? E o Milan tinha o Maldini, né? Que realmente era um jogador sensacional, né? Paolo Maldini, um dos grandes jogadores que eu vi jogar também, né? O Milan então chegava ao pentacampeonato, ficava um título só do Real Madrid. Aí veio o ano de 95, que eu costumo dizer, mesma coisa que eu disse lá do futebol uruguaio no vídeo anterior, o último suspiro do futebol holandês, né? Foi o tetracampeonato do Ajax, até hoje um dos maiores campeões. Tinha o Kluivert, né, o atacante, que era um grande artilheiro aí, jogou Copa do Mundo 98 pela seleção holandesa. Foi o último título então. E em 96 o último título da Juventus, o bicampeonato da Juventus de Turim, né? A equipe da Juventus tinha o Del Piero, por exemplo, um grande jogador. Não tinha ainda o Zidane jogou na Juventus, mas o Zidane chegou logo depois. Além do Del Piero tinha o Nedved, né? O jogador tcheco, né? Que também se destacava bastante. Em 97, o único título do Borussia Dortmund, né? Da Alemanha. Foi a terceira equipe alemã a conquistar o título. E tinha um jogador chamado Hitler, que era uma grande estrela dessa equipe. Não confunda com o ditador Hitler, é Hitler, R-I-E-D-L-E-R, né? Era uma equipe modesta, né? Tinha o Júlio César na defesa, o zagueiro brasileiro, a equipe do Borussia, mas conquistou na força, aí, sempre a força do futebol alemão. Aí começou uma coincidência, né? O Real Madrid voltou a ganhar depois de mais de 30 anos, né?
a Champions League. Aí o Real Madrid ganhava um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não. Então ficou essa brincadeira até que parou, né? Claro, né? Uma grande coincidência, porque o Real Madrid ganhou 98, 2000 e 2002. E aí chegava a 9 títulos, né? E nesse período o Real Madrid teve grandes times. Aí se esperava 2004, a brincadeira era 2004, então vai dar Real Madrid, né? Mas o Real Madrid nesse período teve jogadores como Seedorf, que eu destaquei em 98, Raul, um dos destaques do time de 2000, Zidane também se destacou em 2000, né? Era, enfim, um time sensacional, né? Conquistou em 98 o seu 7º título. Em 99, o Beckham, né, inglês, comandou aí o Manchester United, e o Manchester United chegou ao bicampeonato, né, pelo futebol inglês. Aí em 2000, como eu falei, o Real Madrid conquistou o 8º título, o Zidane fez um golaço na decisão, né, o histórico ali de primeira. E em 2001, o Bayern de Munique chegava ao tetracampeonato, o goleiro era Oliver Kahn, foi a base da seleção alemã, vice-campeã mundial em 2002, né. E em 2002, aí veio o 9º título do Real Madrid. Não perca as contas, porque o Real Madrid ganhou tanto título que confunde a gente, né? Foi o 9º título. Aí em 2003, o Milan buscava chegar no Real Madrid, né? Se tornar o maior campeão. O Milan era penta, chegou ao Hexa em 2003, né? Tinha o goleiro Dida, né? Que brilhou naquela decisão de pênaltis. Mas tinha outro jogador que eu destaquei aqui, que foi o Pirlo, né? Pirlo realmente comandava aquela equipe do Milan, né? Aí o Milan chegava a 6, então ficava a 3 títulos do Real Madrid. Em 2004 foi uma surpresa, né? O Porto, aqui na América do Sul, o Once Caldas surpreendeu e ganhou. O Porto, apesar da tradição de já ter sido campeão, mas ninguém esperava mais o Porto vencer, porque naquela época já as grandes potências do futebol europeu, como a Alemanha, Itália, Inglaterra, Espanha, tinham equipes muito fortes, né? Mas o Porto chegou lá com o Deco, né? O Carlos Alberto, que jogava aqui no Brasil, era novinho ainda, foi campeão pela 2ª vez, igualou ao Benfica, né? Foi o último título português. Em 2005, o Liverpool conquistou seu último título, pentacampeonato, né? Com o Gerrard, né? Um dos destaques aí da equipe. O Kuit também, um outro jogador muito bom que jogava pelo Liverpool. E o Liverpool pode ser, né? Como esse vídeo foi gravado antes do 1º de junho, pode ser aí hexacampeão, né? Pode conquistar o 6º título. Se isso acontecer, o Liverpool vai ficar isolado como o 3º maior campeão, atrás apenas de Real Madrid e de Milan, né? O Liverpool então foi pentacampeão ali, depois perdeu o Mundial até para o São Paulo. Em 2006, aí o Barcelona se tornou bicampeão, né? Enfim, o Barcelona voltava a ganhar, depois de mais de 15 anos, né? O Messi já jogava, já era uma grande promessa, né? Mas a grande estrela era o Ronaldinho, o gaúcho, né? Daquele time. Mas de qualquer forma, o Messi já também era uma das estrelas daquela equipe, sim. Foi a final contra o Arsenal até, né? O Arsenal até hoje, um dos gigantes que não tem título internacional, né? Nem da Liga Europa não tem. Em 2006, então, o Barcelona chegava ao bi. Aí em 2007, né, veio mais uma vez o último suspiro do Milan, né? Foi o heptacampeonato, né? O Kaká foi um dos jogadores ali que brilharam nessa equipe aí de 2007. Então, com 7 títulos, o Milan ainda sonhava em chegar ao Real Madrid, que tinha 9, né? Mas aí o Milan parou por aí. Em 2008 veio o tricampeonato do Manchester United, né? E foi o primeiro título, a primeira Champions do Cristiano Ronaldo, né? Tinha Tevez, Cristiano Ronaldo, era um timaço aquele time do Manchester. Foi o último título do Manchester até hoje, né? Então, foi muito importante aquele título ali do Manchester United. E em 2009 veio o tricampeonato do Barcelona, né? Aí o Barcelona já tinha a base da seleção da Espanha campeã mundial em 2010, tinha o Messi, já era estrela, né? Já era o principal jogador, mas tinha o Xavi, o Iniesta, que já começavam a brilhar. O Iniesta brilhava, mas o Xavi ainda era o grande jogador depois do Messi, né? Tinha o Samuel Eto'o também, né? Aí em 2010 veio o título da Inter de Milão, o tricampeonato, né? A Inter de Milão não ganhava desde os anos 60, né? Se você calcular aí, 64, 65, né? 65 para 95 são 30 anos, para 2005 40 anos, mais de 40 anos, né? Quase 50 anos sem Champions League. A Inter de Milão ganhou com a base de jogadores brasileiros e argentinos, né? Tinha o Zanetti, tinha o lateral direito o Maicon, né? Daquela equipe, né? E tinha o Zanetti, realmente foi a grande estrela, né? Daquela equipe. Aí foi o tricampeonato, o goleiro era o Júlio César, né? Inclusive.
Em 2011 o Barcelona então chegava ao tetra, chegava ao quarto título, novamente o Messi, grande estrela daquela equipe, né? Que a gente destaca aí. Mas como eu falei para você, sempre aquele trio, Messi, Xavi e Iniesta, brilhando ali no Barcelona. Era a base também da equipe da Espanha que ganhou a Euro também, em 2008 e 2012, né? Então o Barcelona já chegava a 4 títulos, né? E o Messi já ganhava a sua terceira Champions. Aí veio o ano de 2012, o título inédito do Chelsea que tinha o Frank Lampard, né? Era um dos grandes destaques aí. Em 2013 foi uma final alemã, Bayern de Munique contra Borussia Dortmund, uma grande rivalidade. O Bayern de Munique foi campeão pela 5ª vez, né? Ficava atrás aí só de Real Madrid e de Milan. Foi o último título do Bayern, o Thomas Müller tinha a base da seleção alemã, né? Campeã mundial um ano depois, né? Para você ver como é importante a Champions League, a gente tem já uma base do que pode acontecer na Copa do Mundo, né? Assim como a Libertadores também, né? Aí em 2014 veio o 10º título do Real Madrid, né? O Cristiano Ronaldo novamente brilhando, levando aí sua segunda Champions League, né? Aí em 2015 veio o último título do Barcelona, foi o pentacampeonato, se igualou a Liverpool e Bayern de Munique como o terceiro maior campeão, atrás só de Real Madrid e de Milan, né? E esse título do Barcelona, né, teve um nome, né? Neymar, Messi e Suárez, né? O trio MSN, né? Que é uma pena que acabou, né? Aí depois, 2016, 17 e 18 foi o domínio do Real Madrid, de 10 pulou para 13 títulos, aí realmente para alguém chegar vai demorar aí talvez décadas, né? Ou talvez tão cedo não chegue. E aí, claro que o Cristiano Ronaldo chegou a 5 Champions League, é o jogador com mais, acho que Champions League aí. São 5 Champions contra 4 do Messi. Ele ganhou 4 pelo Real Madrid e 1 pelo Manchester United, né? Mas a gente pode destacar outros jogadores importantes aí do Real Madrid, né? O Gareth Bale, né? Brilhou também nesses títulos. O Modric foi eleito até melhor jogador do mundo em 2018, apesar de que a gente sabe que o Cristiano Ronaldo jogou bem mais ali, fez até gol de bicicleta em 2018, né? E o Benzema, que ia fazendo seus golzinhos ali na frente, né? O Marcelo, lateral esquerdo, era realmente um timaço esse time do Real Madrid, né? E agora em 2019, né, nós temos aí a quebra do protocolo, né? O futebol espanhol que estava dominando desde 2013, nós estamos tendo aí o fim da era e vai ter um time inglês campeão. Quem está na final aí, Liverpool e Tottenham, como eu falei, o Liverpool pode ser ex-campeão e o Tottenham pode conquistar o seu primeiro título, né? Mas o Tottenham já ganhou, além de campeonato inglês, uma equipe tradicional lá de Londres, na Inglaterra, já ganhou 2 Ligas Europa, né? Ganhou na época da Copa da UEFA ainda. Engraçado que esses dois times têm 3 grandes jogadores. É como se os dois tivessem um trio, né? Que realmente está fazendo a diferença, né? O Liverpool tem o Salah, Mané e o Firmino, enquanto o Tottenham tem ali o Harry Kane, o Son e o Lucas Moura, né? Então vai ser uma final de arrepiar, né? Eu vou torcer para o Tottenham, né? Porque seria um campeão inédito, uma equipe de Londres ali, tradicional. Mas o Liverpool também tem um grande time aí. Vamos ver quem vai conquistar então a Champions League. Depois eu vou fazer galera, da Champions League africana, asiática, da Oceania e da Conca Champions, né? Valeu, quem quiser curtir, seguir, dá um like aí, ou quem quiser seguir no Instagram, @eladiolanda. Grande abraço.